Vamos lá então. Alex, deixe-me ver se eu entendi o que é citação por hora certa. Citação por hora certa, segundo o conceito que você explicou, aplica-se no Código de Processo Penal e você está me dizendo que a citação por hora certa, o oficial de justiça procura por 2 vezes a pessoa, não o encontra e ainda suspeita de ocultação. O oficial de justiça vai enquadrar esse cara. Ele intima qualquer pessoa da família ou, na ausência da pessoa da família, na sua falta, qualquer vizinho, né? Que no dia imediato ele vai comparecer, aí ele informa o dia, a hora. Maravilha. Até aí você aprendeu que foi a regrinha da citação por hora certa que nós vimos no finalzinho do último vídeo. Vamos dar sequência aqui então. Parágrafo único. Nos condomínios edilícios, então onde tem portaria, né, os edifícios e loteamentos, o que acontece nesses condomínios? Nesses condomínios nós temos controle de acesso. Vai ser válida a intimação a que se refere o caput. O caput é o que você acabou de ler. Então vai ser válida a intimação a que se refere o caput, feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência. Então, ao invés de você informar alguém da família ou informar o vizinho, é válido se você intimar o funcionário da portaria. É esta a regrinha do artigo 252 que eu quero que você preste muita atenção e, em hipótese alguma, vacile na hora de assinalar na sua prova. Ele comparece no dia e na hora designada, e aí eu destaquei no artigo 253 que ele não precisa de uma nova ordem do juiz. Eu quero que você aprenda que o juiz pode praticar 3 atos: despacho em 5 dias, decisão interlocutória em 10 e sentença em 30. Então, de início, não precisa nem marcar, porque eu vou dar uma aula sobre isso. Despacho é um ato que faz com que o processo ande, faz com que o processo caminhe para frente. Tá certo? Isso é despacho. Então, para que ele retorne ali, independe de um novo despacho, porque ele já tem um despacho para cumprir o mandato, certo? Aí ele faz a hora certa, ele não precisa de um novo mandato, de um novo despacho. Grave isso, que é a regrinha do artigo 253 e por isso que eu gravei. E o parágrafo primeiro diz que ele retornou lá, no dia e na hora designada. Aí o que aconteceu? O infeliz não estava presente. Cara dando trabalho para o oficial de justiça. Então, olha só. Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça ele procura informar-se. Qual a razão? Quero saber. Por que ele não está aqui? E ele vai dar por feita a citação. Então, ele considera por feita a citação. Ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção. Porque olha o que pode acontecer. Eu estou na cidade de Barrinha, aí vem um citando e fala assim, vem alguém da portaria, né, orientado pelo cara que está se ocultando, e fala, olha, ele não está nem morando mais aqui em Barrinha, agora ele está morando lá na cidade de Sorocaba. O cara está querendo evitar, ele quer que você pegue esse mandado e mande cumprir por precatória, tá certo? Então, se foi marcada a citação por hora certa, mesmo que informado que ele encontra-se em outra comarca, vou efetivar a citação, vou dar por feita a citação. É esta a regrinha que você deve gravar aqui do parágrafo 1º, tá bom? E ainda, essa citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou vizinho que houver sido intimado esteja ausente. Ou se, embora presente, a pessoa da família ou vizinho se recusar a receber o mandato. Então, olha só. Se essa pessoa que você comunicou lá, que voltaria, não estiver presente ou não quiser receber, não tem problema. Você vai colocar isso como oficial de justiça lá no mandado, você vai certificar e vai dar por feita a citação, tá? Dessa certidão, desse ato, você gera uma certidão de tudo o que aconteceu. Tudo o que aconteceu, você vai gerar uma certidão. Você, como oficial de justiça, deixa uma contrafé
para qualquer pessoa, família ou vizinho, declarando tudo o que aconteceu. Declaro, olha, eu estive aqui, você não compareceu, eu fiz a citação por hora certa, você também não compareceu e efetuei a citação, tá? Com base nessa certidão, olha que interessante, com base nessa certidão, esse oficial de justiça ele pega o mandado e ele faz a advertência de que será nomeado um curador especial se houver revelia. Porque agora que eu fiz a citação, será marcado um prazo para que ele possa se defender. Ele não é revel. O que é um réu revel? Anote aí, você vai precisar dessa informação durante nossas aulas. Réu revel é aquele réu que não se defende. Então aqui nós não estamos falando de revelia. Nós estamos falando o seguinte, eu vou advertir lá no mandado que se ele não se defender, ele será considerado réu revel. E que na possibilidade de revelia, na constatação de revelia, será nomeado um curador especial. Esta é a ideia. Será nomeado um curador especial se houver esta revelia. Tá bom? Muito bem. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe da secretaria envia ao réu, que o oficial de justiça vai lá e entrega na secretaria. Aí o escrivão, você escrevente, pega, lê o que o escrivão, o que o oficial de justiça escreveu no mandado, e aí você comunica ao réu, ao executado, no prazo de 10 dias. Você tem que comunicar ele o quê? Conta-se o prazo de 10 dias da juntada do mandado, né, ou da carta, telegrama, dando-lhe tudo ciência. Então, tudo o que aconteceu ainda será certificado pelo escrivão, o chefe da secretaria, comunicando, mandando uma R, mandando uma correspondência eletrônica para esse cara que se ocultou. Olha que louco. Fiz a citação por hora certa. O oficial de justiça constou no mandado. Chegou lá no fórum, fez a juntada desse mandado nos autos. Você, escrevente, pegou o mandado, ainda vai comunicar ao réu, manda uma carta para ele. Se tiver cadastro de e-mail, você manda um correio, uma correspondência eletrônica a ele, tá bom? E você comunica dentro do prazo de 10 dias. No artigo 255, ele fala de comarcas contíguas ou de fácil comunicação. Paixão, que comarcas são essas, né? De contíguas ou de fácil comunicação? Geralmente são aquelas comarcas que são grudadas uma na outra, né? Você não vê diferença. Aqui em São Paulo a gente tem Santo André, Grande ABC, é uma grudada na outra. Então não é porque eu faço parte da Baixada Santista que eu não posso, de repente, me checar ali em Guarulhos, um exemplo, tá? Isso não acontece na prática, mas é só para você entender que às vezes essas comarcas estão grudadas umas nas outras e não impede o oficial de justiça de executar o seu trabalho. Imagina ter que mandar uma carta precatória para que outro oficial de justiça cumpra aquilo. Então essa é a ideia do artigo 255, que estabelece que nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial poderá efetuar em qualquer delas citações, intimações, notificações, penhoras e qualquer outros atos executivos que vai executar alguma ação dentro do processo. Tá bom? Então olha que interessante. Falamos da citação, que eu chamo de citação por hora certa. Agora eu quero falar contigo com a citação por edital. Fica aí, vou gravar um vídeo só